Meu nome é Fernando Zeray e hoje eu vou falar sobre cinta cirúrgica e cuidados em pós-operatório. Vídeo de hoje educativo em pós-operatório. Cinta cirúrgica. Tem muita paciente que chega no hospital com a cinta e a gente olha e pede para a paciente comprar outra no dia da cirurgia porque a cinta não serviu. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai dar algumas dicas tanto de compra quanto de uso da cinta no pós-operatório. A gente usa por um tempo variável, dependendo de cada caso, mas é importante que nesse tempo a cinta cumpra a sua função. Então, no mercado existem diversas marcas de cinta. A maioria é boa, mas tem cinta que tem uma compressão mais folgada e que não serve tanto para a principal função no pós-operatório, que é compressão, diminuir o edema e uma recuperação mais rápida da cirurgia, para ver o resultado da lipo. A compressão é o principal para evitar a fibrose, tanto que quando a gente acha que está dando fibrose num ponto específico da cirurgia, a gente coloca uma placa de EVA embaixo da placa normal para fazer uma compressão maior naquele ponto, para tentar desfazer a fibrose e o resultado final ficar perfeito sem nenhum problema. Mas, além do problema de estar folgada, um mais importante ainda é a cinta estar apertada demais. Isso é o pior problema que pode acontecer na cinta, porque pode comprimir demais a vascularização da cirurgia e ter algum sofrimento vascular por estar comprimida demais. A paciente às vezes acha que vai sair muito magrinha da cirurgia, não conta que vai ter o edema, não conta que vai ter a placa e chega com uma cinta muito menor do que deveria. Esses que são os casos que a gente fala para comprar uma nova cinta no dia da cirurgia, porque a gente não tem como colocar uma cinta que vai apertar demais e que vai comprometer a segurança da cirurgia. Outro ponto importante no pós-operatório é pontos de compressão excessivos. Então, se a gente vê que está fazendo uma marquinha na pele, tem que abordar precocemente isso para evitar que a pele fique marcada. Isso pode ser aqui na região da axila, nessa região a gente consegue botar gaze, ou então na região de costura da cinta. Isso na coxa, tanto no início da coxa quanto no final. A costura pode marcar ali uma pele mais fininha, mais sensível, então pode ou colocar uma gazezinha ou em caso que está comprimindo muito, que já vai começar a fazer uma ferida já na pele, a gente pode até cortar transversalmente essa costura para aliviar a pressão e não ficar nenhuma marquinha no pós-operatório. A compressão excessiva também pode ser se a cinta estiver dobrada, e por isso que entra aquelas placas, tanto na frente, que geralmente é uma triangular, e nas laterais, para evitar que uma dobra da cinta acabe marcando uma pele que está ainda demasiada, ainda em cicatrização, e que aquela marca fique depois afetando o resultado final da cirurgia. O formato da cinta também é importante para essas compressões não acontecerem no lugar errado. Por exemplo, a paciente que vai fazer um enxerto de glúteo, a cinta que não é de bermuda, a cinta que é cavada, pode ter um ponto de pressão na diagonal, porque a cinta está cavada, e marcar o ponto que foi feito o enxerto de gordura. Então, nesse caso, por exemplo, a gente escolhe a cinta de bermuda. O formato da cinta também tem que ser adequado ao corpo da paciente. Isso é um pouco difícil de ser perfeito porque a cinta não é sob medida, são cintas padronizadas de tamanhos que variam, mas a paciente com o mesmo tamanho pode ter tamanho de tórax e tamanho de abdômen desproporcional em relação ao padrão da cinta. Então, o que eu prefiro geralmente? Quando vai operar, por exemplo, a mama e o abdômen, em vez de usar somente a cinta única, dificilmente vai casar perfeitamente a parte da cinta que é para mama e a parte da cinta que é para abdômen. Então eu prefiro que compre um sutiã separado, pode comprar a cinta inteiriça, mas a parte de cima da cinta deixa aberta e deixa que o sutiã comprime, porque se não casar perfeitamente, pode ficar a cinta inteiriça empurrando a mama para baixo. Então é importante que a proporção da paciente seja vista se encaixa na proporção da cinta. No abdômen pode precisar, por exemplo, de uma cinta de velcro, se não conseguir nenhuma que case perfeitamente com o corpo. Então isso tudo tem que ser visto com cuidado antes da cirurgia para a gente não ter problema depois da cirurgia afetando o resultado dela. E como é que faz para saber qual é o lado da cinta? Eu nunca sei se é de um lado ou se é do outro.
o gancho sempre vem de cima para baixo para poder encaixar. Essa é a dica mais fácil de aprender. E se for precisar apertar a cinta, também apertar deixando a costura sempre para fora, porque se ficar para dentro pode ficar alguma dobrinha também marcando a pele. Em geral a gente pede para comprar 2 cintas. Pode comprar do mesmo tamanho, que seria o ideal, e depois ir apertando as duas, porque enquanto uma lava, a outra está novinha ali para usar. Ou tem paciente que opta por usar uma só e tem que usar o secador para secar rápido, porque não pode ficar muito tempo sem cinta, senão começa a inchar demais e fica até difícil de colocar a cinta novamente. Então o ideal é ter 2 cintas do mesmo tamanho, depois que precisa apertar, aperta as 2 cintas. Mas tem paciente que prefere comprar já uma mais folgadinha, que é o ideal, sempre pecar para pôr folgado no início, não pecar para mais apertado na primeira semana. E depois ir apertando aos poucos. E a pergunta principal, quanto tempo usar? Tem paciente que quer usar cinta para sempre. Isso não é o ideal nunca. A principal proteção, quem deve dar para a cirurgia, é você, a proteção ativa. A própria paciente protegendo a cirurgia com a contração ativa da musculatura, o tônus muscular. A paciente tem que ter a consciência corporal de andar com a barriga contraída. Sempre? Sim, sempre. Tem que se acostumar a isso, depois vira uma coisa automática. Por quê? Porque se deixa para a cinta fazer o trabalho de segurar a cirurgia, o músculo vê que a cinta está fazendo o trabalho de segurar e o músculo vai ficando cada vez mais preguiçoso, mais folgado, mais fraco, menos tônus, e você vai perdendo a proteção ativa da cirurgia. Depois, quando tira a cinta, o músculo já não tem mais a mesma capacidade de segurar. Então o ideal é o mais precocemente possível. E aí qual é o tempo médio? O tempo médio é 1 mês e meio. Tem paciente que a gente tira com 30 dias, principalmente em caso de lipo, que a paciente evoluiu com uma velocidade de desinchar muito rápida, que usou o tape a gente já falou muito sobre o tape, que o tape faz com que o pós-operatório seja muito mais rápido em termos de desinchar. Às vezes com 30 dias a gente já pede para abolir a cinta. E no máximo, em geral, 2 meses, casos de exceção. Em geral, quando faz a midi-abdominoplastia, que pode ter uma tendência de inchar um pouquinho mais, a gente pode pedir para chegar até 2 meses de cinta. Mas assim que for possível, porque a paciente também tem que entender que o inchaço tem a partir de um momento, é o tempo que ela tem que esperar e tem que ter a paciência. A cinta já não está mais fazendo tanto efeito assim para o inchaço, é mais esperar o tempo da cirurgia. Então assim que for possível a gente pede para tirar a cinta e a paciente se acostumar a andar contraindo, porque nenhuma cirurgia, nem abdominoplastia total, com uma grande costura da musculatura reta, musculatura oblíqua, nenhuma cirurgia vai ficar perfeita se a paciente andar com a barriga solta, com a barriga sem tônus, com a barriga sem contração nenhuma muscular. Até uma pessoa que é magra, que não tem indicação de cirurgia, se andar com a barriga solta vai ficar barriguda. Qualquer pessoa tem que andar com postura e tônus muscular. A paciente em pós-operatório, mais ainda, para o músculo cicatrizar na posição correta e não ficar aquela gordura visceral quando tem, pressionando a costura e a costura aí com o tempo esgarçando, porque a paciente não está andando com tônus e não está protegendo a cirurgia, o pós-operatório, que é a fase de cicatrização importante para manter o resultado no longo prazo. Mas é isso, a cinta não deve se economizar, porque é muito importante no pós-operatório e faz parte do resultado da cirurgia, como faz parte também um acompanhamento de fisioterapia no pós adequado, para evitar fibrose, evitar ter que fazer algum retoque, algum refinamento. Gostou do vídeo? Curte, comenta, que a gente responde quando puder. Se inscreve no canal, que o YouTube vai entender que é importante compartilhar esse vídeo para outras pessoas que tenham essa dúvida também.